Olá, esta é a UFPR TV, a TV da Universidade Federal do Paraná. Nesta semana de lançamento da programação da nova TV, estamos conversando com os pró-reitores, com os diretores de setor e com as pessoas que fazem funcionar política e administrativamente a universidade mais antiga do país. É uma forma de fazer com que as pessoas entendam como funciona esta instituição que é maior que muitos municípios brasileiros e é responsável por ensino, pesquisa e pela formação de profissionais que ajudam a escrever a história de desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Hoje nós vamos conversar com o professor Zac Akel Sobrinho, pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, com o professor Hamilton Costa Júnior, pró-reitor de Administração, e com o professor Pedro José Steiner Neto, diretor de programas da FUNPAR, Fundação da Universidade Federal do Paraná. Vou começar com o professor Zac. Professor, qual é o tamanho do orçamento, já que o senhor é responsável pelo dinheiro da universidade, pelos recursos da universidade, qual é o tamanho do orçamento da Universidade Federal do Paraná? Bom, o nosso orçamento, primeiro queria registrar o prazer de estar aqui e falar um pouquinho mais da nossa universidade. O nosso orçamento é o terceiro orçamento do estado do Paraná e ele tem um volume de mais de 360 milhões de reais por ano. A questão é que 95% desse recurso é aplicado para a parte de pessoal. E nos sobra algo em torno de 20 milhões de reais para aplicar na manutenção e no pequeno crescimento que a gente consegue fazer, né? Agora, como é que nós estamos vivendo um contingenciamento de verbas, de recursos, isso já há alguns anos, isso foi um pouco acentuado nesse governo, o governo, por conta de um acordo com a FMI, ele contingenciou as verbas com as universidades, com o ensino superior. Quer dizer, como é que é trabalhar com esse orçamento mais reduzido, com um orçamento que vem reduzindo a cada ano? O desafio é esse, o orçamento de um lado reduz e de outro lado a universidade cresce, né? Nós temos inaugurado novos prédios, temos novos cursos que estão em funcionamento, temos uma pressão de demanda, né, da sociedade por novos serviços, pesquisas, cursos, enfim, da nossa universidade e a gente tem um orçamento que cresce muito lentamente, quase que vegetativamente. Então o nosso desafio é em duas dimensões. Uma primeira dimensão é otimizarmos a aplicação do recurso, e isso nós temos feito uma parceria com a PRA, com o esforço do professor Hamilton e de toda a equipe da PRA, para reduzirmos as nossas despesas, otimizarmos o uso da energia, da água, uma série de assuntos que talvez até o professor Hamilton possa tratar. Então, de um lado, nós temos que otimizar a aplicação do recurso e, de outro lado, nós temos que captar novos recursos em fontes alternativas. Ano passado, nós fizemos um trabalho muito bom junto à bancada federal, conseguimos inserir no orçamento mais de 7 milhões de reais para emendas em favor da nossa universidade. O problema é que, com a mudança de governo, esse recurso todo foi contingenciado e até agora não houve nenhuma liberação. A gente tem uma grande expectativa de que até o final do ano, pelo menos 1/3 desse recurso entre na universidade. A outra fonte são os convênios, a própria prestação de serviços, que é um tema que nós fazemos parte de uma comissão que está discutindo, o professor Pedro Steiner, que está aqui conosco, também faz parte dessa comissão, fazendo um anteprojeto de uma resolução que vai aos conselhos superiores da universidade para normatizar, estabelecer alguns mecanismos de controle, mas também de fomento à prestação de serviço. A gente sente que é hora da universidade realmente colocar todo o seu potencial de produção, né, e de geração de conhecimento, de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação a serviço da comunidade, né, todos os segmentos da comunidade. Professor Hamilton, o senhor é responsável por uma estrutura que é maior, como eu falei na abertura do programa, que muitos municípios brasileiros. Como é que o senhor faz para administrar tudo isso? Primeiro, gostaria que o senhor explicasse para o telespectador qual é o tamanho exato da Universidade Federal do Paraná, se a gente fosse compará-la com um município. Ótimo. Bom, em termos de tamanho, que a gente pode considerar dentro da pró-reitoria, né, nós temos hoje uma área construída de 360 mil metros quadrados, só da área construída, fora a parte inteirinha de terrenos, né? O que acontece? Hoje a pró-reitoria de administração ela é dividida na prefeitura da cidade universitária, né, que faz a parte de manutenção, a parte de construção, tem a parte da central de transportes, o centro de computação eletrônica, a imprensa universitária e o DSG, que é o nosso Departamento de Serviços Gerais. Então veja bem,
para nós conseguirmos dar esta manutenção da universidade, como você colocou agora. Você veja, através de um orçamento, né, que esse orçamento é repassado da Proplan à Pró-Reitoria de Administração, logo para fazer todos esses encaminhamentos nas devidas áreas que nós repassamos dentro da Pró-Reitoria. E esse quantitativo, então, ele é subdividido nas áreas em que a Pró-Reitoria de Administração atua. Então, principalmente quando nós falamos na parte da Prefeitura, que é onde realmente absorve o maior quantitativo, né, desse montante, esse montante total, né, que é levado para a manutenção e para a construção. Mas a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante. Hoje, quando a gente fala só em manutenção, nós falamos bastante em construção e na manutenção propriamente dita de todos os prédios da universidade. Só que toda uma despesa hoje de manutenção da universidade, em questão dos contratos terceirizados, né? Esses contratos terceirizados são os contratos de manutenção também, de limpeza, vigilância. Então o que acontece? Esses contratos de manutenção terceirizada são aquela mão de obra que a questão de uns 10, 15 anos que o governo federal não nos fornece mais essas vagas de mão de obra. Tá? Então, obrigatoriamente, todas as instituições federais de ensino superior do Brasil inteiro, elas tiveram que abrir mão, fazer essa contratação da mão de obra terceirizada. Quer dizer, está funcionando mais ou menos como as prefeituras brasileiras. E funciona exatamente como uma cidade. Quer dizer, o serviço de limpeza, na maioria das cidades, ele é terceirizado. É exatamente isso. Então, você bem colocou que ela é maior até que diversos municípios. Então, você veja toda a área que a gente tem que atingir com limpeza, manutenção, vigilância, serviço de portaria, né? E daí fora todo o serviço por trás disso, que é a parte administrativa de como funciona. Agora, o professor Isaac falou em otimização de recursos. Na verdade, significa cortar recursos, quer dizer, cortar gastos. E acho que o bom administrador hoje é que ele consegue cortar sem fazer grandes estragos. Como é que se toca essa estrutura toda, sendo obrigado a cortar gastos? Quer dizer, o que é considerado prioritário hoje do ponto de vista de administração da infraestrutura da universidade? Tá. Antes de responder a prioridade, veja bem, a PRA e a Proplan juntas fizeram uma comissão de redução de despesas, né? Então, os grandes gastos hoje da universidade, eles vão especificamente para energia elétrica e água, né? Então, e telefonia. Então, esses três grandes gastos, que é como você falou, qualquer outra prefeitura, uma cidade, tá? O que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer a gente fez uma campanha inicial de redução desses gastos, né? E a gente conseguiu fazer também, agora eu sei que mais questão de uns 2 meses, a gente vai entrar com alguma campanha muito grande, questão da parte de energia elétrica e de consumo de água e telefonia, tá? Porque a gente conseguiu fazer hoje, até o final de setembro, início de outubro, nós vamos conseguir finalizar todas as senhas dos telefones. Então todo usuário da universidade vai ter senha telefone. Então isso a gente conseguiu inicialmente, quando a gente começou a implantar isso em outubro do ano passado, uma quebra da Pró-Reitoria de Administração, que foi onde o projeto piloto, de 40%. Então a gente acredita que implantando as senhas em toda a universidade, a gente tem uma redução de 30%, mais ou menos. A prioridade... Isso vai fazer com que as pessoas utilizem o telefone de uma forma racional e principalmente profissional. Exatamente. Então a gente não vai proibir o uso desse telefone. Só que realmente você fazer aquela ligação rápida, né? E hoje um dos consumos, do consumo muito grande de telefonia é do fixo para o celular. Então a gente agora, a Pró-Reitoria de Administração, junto com o pessoal da Prefeitura, da parte de telefonia, está adquirindo agora um equipamento que faz a transformação do fixo do celular para o celular, como se fosse celular para celular. E isso já vai dar uma queda também na base de 35%. E agora a prioridade que você comentou, a prioridade da redução ou dos custos, ou de como fazer toda essa máquina andar, a prioridade nossa é com que a gente consiga fazer com que a universidade ela efetivamente consiga andar, tá, de uma forma bastante racional. Então é racionalizar a despesa, racionalizar os recursos, né, e fazer uma conscientização muito grande de toda a comunidade universitária. Tanto os professores, alunos e os nossos técnicos administrativos, né, porque todos eles fazem uso da instituição. Luz,
na água e de telefonia. Então, se você conseguir conscientizar, levar a cabo de todos os professores, os alunos e os técnicos, quer dizer, você veja, uma melhor maneira de a gente conseguir recurso diante do orçamento pequeno nosso é você racionalizar a despesa. Você não pode quebrar o teu serviço, mas pode racionalizar através de uma conscientização. Professor Pedro, o senhor trabalha com a FUNPAR, a Fundação da Universidade Federal do Paraná, e ela é uma interface dos nossos hospitais, que acaba sendo o nosso maior contato com o público externo, quer dizer, o Hospital de Clínicas, o Hospital do Trabalhador, a Universidade Federal do Paraná tem uma ponta no Hospital do Trabalhador, e a Maternidade Vitor Ferreira do Amaral. Como é que é feito esse contato com a iniciativa privada para a captação de recursos para esses hospitais que atendem a população curitibana, a população do estado, né, como todo? Na verdade, esses hospitais, a captação de recursos é pública, na sua grande maioria. E devido à impossibilidade técnica e legal de se fazer contratações, a FUNPAR faz a contratação do pessoal necessário para administrar esses hospitais. O Hospital Trabalhador e o Hospital de Clínicas hoje são os dois maiores hospitais do estado. No Hospital Trabalhador, todo o quadro é administrado pela FUNPAR. No Hospital de Clínicas, nós fazemos um quadro complementar, embora ele seja maior que o quadro dos funcionários do regime jurídico único. No Vitor do Amaral, que é uma unidade menor, mas tem o apelo da maternidade, da criança, é o nosso xodó. Também é hoje uma maternidade modelo no Brasil, e ela é gerida também pela FUNPAR, mas a FUNPAR não atua apenas na área hospitalar. A nossa fundação é a Fundação para Desenvolvimento da Cultura, Ciência e Tecnologia da Universidade, e ela atua no Paraná inteiro com inúmeros projetos. Só para mencionar alguns, eu acho que é importante que demonstre a pujança da universidade. São mais de 600 projetos. São mais de 600 projetos, mas alguns são projetos até pequenos, no sentido do impacto financeiro, mas muito grandes no impacto social. Nós temos um projeto que o Ministério do Meio Ambiente selecionou a FUNPAR para fazer a gestão do projeto, envolve outras universidades, envolve outros órgãos públicos, a Secretaria do Meio Ambiente, o IAP, o IAPAR. Ele cuida das pequenas propriedades rurais à beira dos rios, que tem a criação, a cultura de suínos. E por causa da criação de suínos, poluem as águas. Nós estamos fazendo todo um trabalho de desenvolver tecnologia para intervenção nesses locais, criar uma nova situação de uma possível, que é o lugar onde os pequenos agricultores criam seus porcos, onde vai ser ambientalmente correta essa situação, treinamento e tudo, envolvendo pequenas propriedades rurais. Nós pretendemos, no prazo de 4 anos, fazer intervenção em 4.000 propriedades rurais. Nós temos outro projeto, também com parte de recursos do governo federal e parte de empresas privadas, que pretendem fazer a coleta de todas as embalagens usadas de agrotóxicos. Então nós temos um grupo de professores que dá treinamento no Paraná todo, se deslocam pelo Paraná inteiro, fazem treinamento com as cooperativas, com os sindicatos rurais, para fazer a recolha. E esse programa ele é um modelo para o Brasil, né? Brasil. Esse programa desenvolvido aqui no Paraná. Exatamente. É um modelo nacional. Na parte dos suínos, o Ministério desenvolveu 3 protótipos em 3 estados. O Paraná é considerado o que teve melhores resultados. Da Terra Limpa também, o Paraná tem resultados fantásticos. Então são programas pequenos, mas de grande amplitude social. Em compensação, nós também temos programas grandiosos. O nosso Centro de Línguas oferece em torno de 200 e poucas turmas de mais de 14 idiomas, regularmente, inclusive com cursos de verão e cursos de inverno, cursos de férias. Então lá funciona praticamente 52 semanas por ano, nosso Centro de Línguas. Nós damos treinamento local, nós temos um convênio, sempre através de setores, nós temos convênios com prefeituras para capacitação de docentes. Eu posso citar o exemplo da Prefeitura de Piraquara. Nosso setor de educação tem um programa muito ambicioso de formação de professores na Prefeitura de Piraquara. Então, a FUNPAR atua também no apoio às pró-reitorias. Nós tivemos muito prazer em participar junto com a PROEC do Festival de Inverno da Antonina, que foi um sucesso maravilhoso. Nós tivemos
a 14ª ocorrência desse festival, que é uma tradição no Paraná, e tudo isso mostra que a FUNPAR está totalmente integrada com a universidade. E uma demonstração mais disso é que o nosso diretor superintendente, o professor Ivo Brandi, que devia estar aqui hoje, ele está no exterior, em visita a universidades e a empresas para desenvolver tecnologia nessa área de processamento de alimentos. Nós temos um dos maiores centros de processamento de alimentos do Brasil instalados na nossa universidade, em termos de tecnologia. Então, a FUNPAR é um órgão de apoio, ela tem um número grande de funcionários, a maior parte trabalhando internamente dela, alguns deslocados em unidades de apoio aos projetos da universidade, mas com mais de 300 projetos, ela atua em todas as áreas da universidade, está perfeitamente sintonizada com todas as direções de setores e pró-reitorias da universidade. Então, ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o FPR especial. Só um instante. No UFPR TV especial de hoje, eu estou conversando com o professor Isaac Akel Sobrinho, pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, com o professor Hamilton Costa Júnior, pró-reitor de Administração, e com o professor Pedro Steiner Neto, diretor de programas da FUNPAR, Fundação da Universidade Federal do Paraná. Professor Isaac, gostaria que o senhor explicasse como que é a estrutura da pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Bom, Ney, nossa pró-reitoria realmente teve algumas modificações, a criação de algumas unidades novas nessa gestão. Nós temos a Coordenadoria de Planejamento Institucional, o professor Paulo Krieger conduz, que cuida de todo o planejamento e avaliação institucional. E é responsável também pela questão dos dados da universidade, que são encaminhados ao INEP e que vão fornecer a matriz de financiamento da universidade, né? Então é uma unidade que cuida de banco de dados, faz todo o estímulo ao planejamento institucional. Aliás, neste momento, nós estamos empenhados em implantar um planejamento participativo na universidade. Nós visitamos todos os 11 setores da nossa universidade, passamos uma metodologia para a elaboração desse planejamento e agora estamos aguardando que as comunidades façam homologação disso e vamos fazer uma apresentação num grande seminário em que cada comunidade setorial, através do seu diretor, vai expor os seus projetos estratégicos. Isso vai nortear não só a questão da distribuição de recursos, mas todo o nosso planejamento, ou seja, para todas as nossas pró-reitorias, todas as nossas unidades, né? A outra área que nós temos é a Coordenadoria de Relações Institucionais. A professora Ana Lúcia, que cuida dessa unidade, ela cuida basicamente de fazer intercâmbio com entidades, homologar os convênios, os contratos, os acordos que a universidade faz de cooperação, interage com a nossa área de relações internacionais e faz uma ponte também muito importante com a nossa FUNPAR. Então, essa unidade realmente ela tem uma demanda de serviço muito grande e faz uma parceria indispensável com a nossa consultoria e procuradoria jurídica, que cuida de que todos os instrumentos saiam dentro do que a lei determina. Temos uma outra unidade que é a Planejamento e Controle Orçamentário, que é o Adriano, que faz a distribuição, né, o rateio do orçamento, prepara a peça orçamentária, que depois vai ser a nossa peça de trabalho ao longo do ano. Faz uma série de gestões também com a captação de recursos, né, quando a gente recebe recursos de outras fontes, faz a distribuição disso internamente. E temos o nosso Departamento de Contabilidade e Finanças, que é o Júlio que coordena, que tem uma equipe muito forte, muito técnica, de grande competência, que faz o processamento de milhares de processos ao longo de um ano. Todas as contas pagas pela universidade, a entrada e a saída de recursos se dá pelo nosso DCF. Novidades dessa gestão. Criamos uma unidade que é a Coordenadoria dos Hospitais Universitários. A professora Vera Oliveira e Silva, durante 1 ano e 4 meses, conduziu com brilhantismo essa unidade, que aproximou a administração da universidade dos seus hospitais escola, do Hospital de Clínicas, da Maternidade Vitor do Amaral, Hospital do Trabalhador,
fazendo com que haja uma sinergia maior entre a universidade e essas unidades. Às vezes se falava um pouquinho que elas estavam um pouco desamparadas ou um pouco soltas demais. Então, nesta gestão a gente fez esse trabalho e tem tido avanços muito fortes, principalmente a questão aí da reformulação administrativa do nosso Hospital de Clínicas, que foi apoiada pela nossa Pró-Reitoria e quase que coordenada pela doutora Vera. Temos também agora uma unidade de marketing institucional. É uma unidade que não existe formalmente, não existe no organograma da universidade, mas estamos trazendo pessoas para montar uma estrutura que dê conta de fazer uma coordenação da comunicação interna. Aí temos feito ações com a Patrícia, que é a nossa assessora de comunicações sociais, para definir uma política de comunicação integrada, para que não fique cada pró-reitoria ou cada unidade dando um tiro para um lado, uma desenvolve um site. Sobre a comunicação interna nós vamos falar um pouco mais para frente. Para frente, ok. E a parte também do site da própria, esse projeto da TV, que a gente também teve o prazer de estar coordenando e hoje é uma realidade. Professor Hamilton, e qual é o tamanho dessa estrutura que, como eu já falei, volto a repetir, é do tamanho de uma cidade? Tá, como a gente colocou no outro bloco, dentro da Pró-Reitoria nós temos a Prefeitura da cidade universitária, nós temos a imprensa universitária, o Centro de Computação Eletrônica, a Central de Transportes e o nosso Departamento de Serviços Gerais. Né? O Departamento de Serviços Gerais, que eu acho que é bastante importante a gente colocar, ele trabalha com toda aquela parte dos contratos terceirizados, né, que a gente já comentou, e que faz também todo esse processamento dos processos, na realidade, que depois vão ser levados à Proplan e à Procuradoria Jurídica, para depois fazer a parte final, né, das despesas. E isso mais ou menos seria o quadro da Pró-Reitoria de Administração, como seria as unidades. Né? Nós temos mais ou menos 223 técnicos trabalhando na Pró-Reitoria de Administração. Então, ela realmente eu acho que ela é a segunda maior Pró-Reitoria. A primeira é a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Então, ela é bastante complexa para administrar. E uma das coisas bastante importantes que também agora nós vamos tentar colocar nessa nova... Nós estamos fazendo agora a implantação de um novo sistema de informação da universidade, que assim como a Proplan tem alguma unidade que ainda não faz parte do quadro estrutural da universidade, nós estamos querendo fazer algumas modificações no organograma da universidade, da Pró-Reitoria de Administração. Nós estamos com uma linha de pensamento muito grande de que a gente tentar mudar a prefeitura da cidade universitária para um departamento de manutenção e obras prediais. Né? Que o nome prefeitura é uma coisa bastante complicada quando se fala disso. Nossa prefeitura não tem o alcance inteiro disso. Então, a gente trabalharia melhor como se fosse um departamento de manutenção e de obras prediais. E, lógico, dentro desse departamento também funcionaria a parte de meio ambiente, que hoje são os projetos que nós estamos fazendo também dentro da universidade e nós estamos tentando, agora junto às parcerias, fazer um projeto muito interessante que é a respeito do lixo dos campos da universidade. Então, essa é uma coisa que tende a dar certo agora. Mais uns 2 meses a gente conseguir implantar dentro da Pró-Reitoria. Quer dizer, essa cidade tem uma preocupação também com o impacto ambiental que ela provoca. Tem. Hoje os vários laboratórios da universidade, principalmente lá do Centro Politécnico, né, que pegam as engenharias, a parte da biológica, ciências biológicas, a maioria deles já estão sendo feitos tratamentos, tá, do dejeto, de todo o resíduo dos laboratórios, né? E todos esses processos, todos esses programas de tratamento dos laboratórios estão sendo avaliados pelo IAP. Então, realmente não é uma entidade solta dentro da universidade. Então, a gente tem essa preocupação também, afinal de contas, a gente é uma universidade e eu acho que a partir daí a gente tem que dar até o exemplo. Professor Pedro Steiner, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre a estrutura da FUNPAR. Na verdade, a FUNPAR ela é o braço facilitador da Universidade Federal do Paraná, né? Sim, ela foi desenvolvida, ela foi criada em 79 pelo professor Chiron Cunha, o reitor na época, iniciou suas atividades em 1981. E os estatutos ficaram praticamente os mesmos até uma recente alteração, que foi complementada um mês atrás. Na estrutura dela nós temos um diretor superintendente, que é o professor Ivo, nós temos uma diretoria administrativa financeira, que é um cargo desempenhado pela professora Lúcia Assunção Montagnini, e temos o cargo de diretor de programas que eu estou exercendo desde abril deste ano.
Nós ainda criamos recentemente, nessa última reforma em setembro, o cargo de diretor de recursos humanos. Dos recursos que a FUNPAR administra, e são recursos significativos, 97% deles são destinados, são carimbados e destinados para usos específicos dos projetos. Com os 2,8%, 3% restantes, a FUNPAR tem que fazer, tem que administrar uma folha de pagamento de em torno de 300 funcionários. Então ela tem um resultado, ela é uma entidade sem fins lucrativos, mas teoricamente o resultado que ela teria ao final do ano seria totalmente destinado à própria universidade. Infelizmente, nos últimos anos, devido à redução dos projetos, devido à redução do financiamento, a própria crise que existe por aí, a FUNPAR está tendo dificuldades cada vez maiores no sentido de administrar suas despesas, porque o volume de repasses e o volume de captação junto à iniciativa privada tem sido reduzido. Ela tem uma estrutura normal, ela tem uma estrutura de RH, uma estrutura de projetos, ela tem um setor de financeiro, um setor contábil e um setor muito específico, que é o setor de prestação de contas. Em torno de 80% dos projetos demandam prestação de contas detalhada, nota por nota no original, com detalhamento para o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. E nós, diferentemente das autarquias, nós ainda temos que prestar contas para o Ministério Público. Então nós somos auditados de todos os lados e o nível de despesa que a gente tem, como é muito descentralizado, exige um trabalho muito grande de captação da documentação toda, diferentemente, por exemplo, lá da universidade, que a ordenação de despesa toda ela centralizada, a nossa toda descentralizada. Então, nosso setor de prestação de contas faz um trabalho hercúleo para poder fazer essas prestações de contas. Professor Zac, eu quero pegar um gancho no que o professor Pedro falou, que é a respeito desse trabalho, essa parceria que é feita com a iniciativa privada. Isso é um conceito que está mudando dentro das universidades públicas. Isso era uma espécie de tabu até alguns anos. A gente pode dizer que já houve avanços significativos nesse campo? Veja, Ney, eu acho que a maioria das universidades públicas já está nesse caminho há algum tempo, né? Nós aqui tivemos alguns embates internos, alguns grupos que eram frontalmente contra esse tipo de interação com a comunidade, com o setor produtivo especialmente, mas a gente acredita que isso realmente está mudando, porque nós percebemos que a universidade existe enquanto ela servir à comunidade, a todos os segmentos da comunidade, né? Nós temos que cuidar com essa pertinência social. Aliás, essa é uma das grandes diretrizes da nossa gestão, colocar a universidade a serviço da sociedade. E aí se fala em todos os segmentos da sociedade, inclusive o setor produtivo. O setor produtivo que tem grandes demandas. A gente tem visto aí alguns estudos sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento e a maioria dele ainda se dá nas empresas privadas aqui no Brasil. Então, nós temos um potencial de produção gigantesco. Queremos colocar esse potencial à disposição da comunidade. Eu acho que nós vamos agora, nos próximos meses, passar por uma discussão interna de qual é o rumo que a nossa comunidade vai querer dar a essa questão. Eu queria a opinião de vocês também, dos senhores também. Por que existe essa resistência por parte da comunidade universitária e científica brasileira dessa parceria com a iniciativa privada? Ao contrário do que acontece em outras universidades, em outros países, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, em vários países europeus. Por que existe essa resistência a essas parcerias com a iniciativa privada? É o medo de uma ingerência muito grande do poder econômico? Veja bem. O professor Zac colocou muito bem agora há pouco. Existe já hoje uma mudança de concepção, que o grande problema era a privatização da universidade. Geralmente todo mundo está vendo que as coisas estão acontecendo, nós estamos conseguindo parcerias, né? Dentro da própria reitoria de administração, na própria prefeitura, nós estamos conseguindo aliados para fazer esses projetos, né? Então, esse problema da parceria, isso eu acho que faz uns 8, 10 anos que a gente começou a discutir, particularmente até no meu setor de tecnologia, das engenharias lá. Sei que o pessoal das sociedades aplicadas também já discutia bastante isso, mas nesse tempo todo a gente viu realmente que nos últimos 5 anos, né, as pessoas foram mudando. Claro, existe ainda sempre algum problema para discutir, mas as cabeças foram se abrindo, eu acho, porque os resultados estão sendo concretos e bons. Então, a partir desse momento, você consegue... Né? Professor Pedro.
A comunidade sustenta a universidade. A comunidade, através da dotação orçamentária federal, ela já sustenta a universidade. Ela certamente quer que a universidade exerça da melhor maneira possível. Achar que a universidade pode viver isolada da comunidade é um pensamento menor. Acredito que a universidade deva estar integrada, trabalhando de todas as formas de parceria possível com a iniciativa privada, a iniciativa pública. Ela é um centro de excelência em inúmeros campos, então acredito que vai prevalecer o bom senso de que existe a necessidade de integração da comunidade com a universidade em todos os níveis, não apenas no ensino e pesquisa, mas também na prestação de serviço, na gestão compartilhada dos bens públicos, que é uma forma da universidade de exercer melhor o seu papel dentro da sociedade. Então, o terceiro setor, né, bastante envolvido. Nós temos agora, recentemente, a criação do NITS, que é um núcleo interdisciplinar terceiro setor, para também propiciar algumas pontes com essas organizações. Tá ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos falando sobre a Universidade Federal do Paraná. Só um instante. No UFPR TV especial de hoje, estou conversando com o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Zac Akel Sobrinho, com o professor Hamilton Costa Júnior, da Pró-Reitoria de Administração, e com o professor Pedro José Steiner Neto, diretor de programas da FUNPAR, Fundação da Universidade Federal do Paraná. Professor Zac, o senhor falou que um dos trabalhos da sua pró-reitoria é a questão do endomarketing, o marketing interno da Universidade Federal do Paraná. A gente sabe que isso funciona muito bem na iniciativa privada, quer dizer, as empresas procuram melhorar sua imagem junto aos funcionários, junto aos colaboradores, para que eles trabalhem melhor. Como é que isso funciona numa instituição pública? Esse é um grande desafio. Nós temos a certeza que vamos poder transformar a realidade, ou transformar alguma coisa dentro da universidade a partir de mudanças comportamentais da sua comunidade interna, né? Então nós temos, ou sentimos no nosso diagnóstico que foi feito logo depois da eleição, entre a eleição e a posse, uma das coisas que ficou clara é a questão da autoestima, a questão de uma certa desilusão de algumas pessoas, que vem aí um destroçamento do serviço público, a questão da própria reforma da Previdência, que nos tirou alguns direitos. Enfim, num certo sentido, a comunidade está até abatida em alguns segmentos. Então, nós precisamos reverter isso, nós não podemos nos deixar abater, né? A ideia de usarmos algumas ferramentas dentro do marketing, algumas ações de marketing interno, voltadas para os vários segmentos, é que cada um deles perceba que, se eventualmente eu não tenho o salário que eu desejaria, se eu não tenho as melhores condições para realizar a tarefa, eu possa ter uma automotivação, eu possa ter, no desafio de vencer essas barreiras, no meu autodesenvolvimento, alguma coisa que me motive. Então, nós estamos com alguns programas sendo preparados agora para a gente começar a mobilizar mais as pessoas. No Hospital de Clínicas, essa fase já está em andamento. Nós demos uma assessoria para a estruturação de uma unidade de marketing institucional dentro do Hospital de Clínicas, e lá, até por ser um universo um pouco menor, várias ações já foram feitas falando da infecção hospitalar, falando de alguns cuidados básicos, né, de higiene que cada um deve ter, e está tendo um resultado formidável. Nós queremos também, ao longo desse ano, estar promovendo algumas ações no sentido desse marketing interno e tendo veículos de comunicação, né, Ney? Você sabe que é essencial para esses programas de mudança ter mídias adequadas, né? Então, nós temos já hoje o Jornal da Universidade, mas precisamos de um veículo para falar com os estudantes e precisamos urgentemente que essa TV possa nos ajudar nessa tarefa de fazer as mensagens chegarem até a comunidade. E no horizonte aí tem inclusive a Rádio FM, né, que é uma concessão que aí veio para a FUNPAR, que foi conseguida já na gestão anterior, na gestão do Carlos Antunes e do Mário Pederneiras, e que agora se tornou uma realidade. A gente espera já no início do ano que vem colocar em funcionamento
e vai ser mais um veículo de comunicação, não só interno, mas também para toda a comunidade. Agora, eu quero a opinião dos três a respeito disso que eu vou colocar. A gente pode dizer que a imagem externa da Universidade Federal do Paraná, ela hoje é melhor que a imagem interna? Pode começar com o senhor, professor Pedro Steiner, que o senhor é da área de marketing. Muito bem. Na verdade, eu dou aula de pesquisa de marketing, não fiz a pesquisa para saber com certeza. Mas eu tenho um sentimento, eu acredito que a grande maioria dos alunos está muito satisfeita com os cursos. Nós estamos, inclusive, assessorando a Proplan, que está querendo fazer uma grande pesquisa interna envolvendo todos os setores da universidade, e vai ser um trabalho de fôlego, mas é muito importante. Mas a gente percebe que em todos os cursos, e eu, por estar em contato com professores de todos os cursos praticamente, a gente percebe que existe um crescimento da satisfação nos últimos anos. A questão da falta de aparelhamento, a questão da falta de incentivo, ela é superada pela dedicação dos professores, pelo interesse dos professores, por um quadro de alunos que é um quadro de alunos de altíssima qualidade, que esse é o ponto forte da nossa universidade. O fato do nosso vestibular ser muito competitivo, ter muitos candidatos, faz com que a seleção ela faça com que alunos, os mais bem preparados, apenas entrem. Isso nos garante uma mão de obra de trabalho, no sentido de pessoal já mais empenhado, mais dedicado. Provavelmente os que estudaram mais foram os que passaram. Isso faz com que a gente tenha condições de fazer um trabalho muito bem feito e um bom retorno para a comunidade. Como já disse, a universidade ela é gratuita para os alunos, mas é cara para a comunidade que a sustenta. Então, o nosso trabalho para a comunidade é pegar matéria bruta e lapidar e 4 anos depois ou 5 anos depois devolver para o mercado profissionais com conhecimento técnico, ético, de qualidade. E eu tenho a impressão que nós estamos conseguindo fazer, independente das últimas gestões. Eu acho que eu tenho acompanhado a universidade nos últimos 25 anos como professor, eu tenho percebido uma crescente participação da comunidade e uma crescente satisfação. Claro que problemas existem localizados, um curso aqui, um curso ali, falta uma coisa, mas entre o meu tempo de estudante, que eu estudei de 74 a 79, e hoje eu vejo uma diferença muito grande de participação, de envolvimento e de troca com a comunidade. Acho que isso é o lado positivo. Bom, os publicitários dizem que imagem é tudo, e a imagem da universidade, estou falando da imagem física mesmo, tem muito a ver com a sua pró-reitoria, professor Hamilton. Como é que se cuida dessa universidade, que ela tem que ter uma estética, tem que ter uma aparência que também seja agradável para os alunos, para os servidores, para os professores? Já comentando os outros 2 blocos, eu vou até o final, a manutenção. Então, a partir do momento que você consegue essa visão, essa visualização da universidade, tá? Que ela está sendo cuidada, que ela está sendo preservada, tá? Você consegue ter esse ânimo que o professor Ozaki colocou agora há pouco tempo, de que ela está sendo cuidada, então se ela está sendo cuidada, por que eu não vou cuidar também? Então, a vontade de participação, a participação do nosso aluno, do nosso técnico, dos nossos professores, tá? Eles têm que participar exatamente o tempo inteiro, como eu falei há pouco, a conscientização de todo mundo da universidade. É lógico, o aluno que entrar numa sala de aula, limpa. O professor que entrar no laboratório, limpo. O aluno que entrar numa biblioteca com livros, que entrar no laboratório com equipamentos, como o professor que entrar também no laboratório com equipamentos. Tá? À medida que você vai fazendo uma manutenção de toda a universidade, se veja bem, a maneira como nós estamos fazendo a manutenção da universidade agora nesse último ano e meio, que é desde quando nós assumimos, tá? Eu acredito que nos últimos 15 ou 10 anos não tenha sido feita uma manutenção como nós estamos fazendo. Vai desde a parte hidráulica até a parte elétrica, ligação subterrânea, ligação telefônica subterrânea. Então nada tinha sido feito. Então isso é difícil ver, a valeta ninguém vê, né? Então o que nós estamos cuidando, além da valeta, além da tubulação que ela é escondida, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo toda uma limpeza da universidade, uma pintura da universidade aos poucos, porque
a gente tem que apresentar ao nosso aluno e aos nossos professores um ambiente de trabalho que tenha qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Isso funciona como marketing também, né? Essa pergunta vai Sem dúvida. Mas veja bem, a gente fala de falta de recursos. A universidade tem sido inteligente e competente em atrair recursos. Há 10 anos atrás, o pessoal de Florestas tinha o curso dele num ambiente que não era adequado. Criou-se um prédio novo, conseguiu-se captar recursos junto do governo federal, o prédio novo, com a ajuda da iniciativa privada, foi bem equipado. Não são instalações luxuosas, mas são práticas, funcionais e perfeitamente adequadas. Inauguramos depois, um pouquinho antes, o novo prédio da odontologia da farmácia. Tiramos do centro, desafogamos o prédio histórico, demos condições com salas de aula qualificadas, com condição de laboratório, idem. Nos sociais aplicadas, mesma coisa. Ocupava um bloco que você chegou a conhecer, que era um bloco lá do Dr. Fevre, sem laboratório, sem salas de aulas boas. Temos um bloco bom, novo, tem problemas. A minha sala de vez em quando chove dentro, mas faz parte do processo de mudança. E os laboratórios são melhores, tem mais laboratório, biblioteca, tem uma instalação espaçosa e digna. Então, a universidade cresceu muito e a comunidade certamente reconheceu isso. Professor Zac, hoje, quando se fala em administração pública, de um modo geral, de administração, fala-se muito em participação. Existe participação da comunidade universitária nos seus níveis, em todos os níveis, nessa administração? Olha, nosso slogan principalmente de campanha, no planejamento. O nosso slogan de campanha, nossa campanha liderada pelo professor Moreira, é plural, dinâmica e participativa. E nós temos tentado fazer disso uma prática, não apenas um slogan de campanha ou um chavão. Nós temos tentado fazer, tanto que esse planejamento estratégico é todinho participativo. Nós queremos envolver os técnicos, os estudantes, os docentes, fazer com que realmente a gente possa, de todas as formas, trazer a participação. Nós temos defendido que nos fóruns adequados, né, exista uma participação efetiva. Um exemplo que eu queria trazer para você é a questão do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, o FDA, que é o recurso que é captado através de uma participação na prestação de serviço e nos cursos de especialização e que durante muito tempo tinha uma gestão, digamos assim, mais centralizada. Hoje é um comitê, esse comitê tem representante dos estudantes, dos servidores técnicos, de todos os nossos setores, das pró-reitorias, e ele transparentemente distribui, esse ano está distribuindo R$450 mil, que estão indo para projetos estratégicos nos setores. Então, eu acho que nós estamos resgatando o compromisso de fazer a participação. Nós temos a nossa ouvidoria hoje já no gabinete da vice-reitora, que é uma ouvidoria eletrônica, mas tem recebido muitas informações, mas nós queremos avançar mais nessa parte. O que o professor Pedro Steiner falou de pesquisas de satisfação, né? De medir o grau de satisfação da comunidade interna, da comunidade externa, de avaliar nossa imagem institucional para fora, essa tua pergunta inicial desse bloco. Eu acho que este é o trabalho que essa gestão vai fazer. Nós queremos ter a mesma cara para fora e para dentro. Alguns falam, para fora está muito bom, mas para dentro não está tanto. Eu acho que nós estamos, ao mesmo tempo, resgatando a abertura da comunidade, dizendo, somos a Universidade do Paraná, que é um dos eixos que o reitor Moreira tem pregado, mas também nós estamos fazendo a lição de casa. O que houve foi que nesse início de ano nós tivemos um contingenciamento violento de orçamento e o meu amigo professor Hamilton, pró-reitor de administração, ficou com as mãos atadas. E muita gente dizia, mas a comunidade, mas não estão fazendo. Na verdade, foi um represamento de recursos que agora vem se normalizando e nós temos tido o prazer de entregar algumas belas obras e algumas boas reformas e ampliações para a comunidade. Bom, agora só deixa eu completar o que o Zac falou. Só para você imaginar, até o final de setembro, até o final da semana que vem, final de setembro, começo de outubro, a gente deve inaugurar e entregar mais ou menos 15 obras. Não são grandes obras, mas são obras que foram feitas, algumas grandes, exatamente, que foram entregues agora. Piscina, biblioteca. Exato, biblioteca da Humanas, biblioteca do setor jurídico, que já foi entregue há dois meses atrás, toda a reforma quase que na íntegra do prédio histórico, toda a reforma do complexo da reitoria.
Então são todas as coisas que... Agora, os senhores três têm as funções muito afeitas à questão de recursos. Quer dizer, e o próprio ministro da Educação, Cristóvão Buarque, tem se queixado muito da política do governo federal com relação aos recursos. Vocês acham que a tendência é daqui a alguns anos esse quadro ser revertido? Vocês são otimistas com relação à destinação de recursos para o ensino superior? Eu acredito vendo. Eu acredito vendo. A gente sabe que é uma prioridade desse governo, mas a gente está aguardando que a área econômica sintonize o discurso com a área social do governo. Na verdade, a gente sabe do esforço do ministro, do próprio secretário de Ensino de Educação Superior, mas, na verdade, quem tem a chave do cofre parece que não está endossando esse discurso. Nós esperamos que no ano que vem isso se torne realidade. Os senhores também têm essa postura de São Tomé, do professor Isaac? Veja, eu acredito que tanto o ministro Cristóvão Buarque quanto o secretário de Ensino Superior, que era nosso ex-reitor, eles têm procurado colocar na necessidade do investimento no ensino superior. Mas eu temo que o governo acredita que seja mais importante o investimento no ensino básico, e com isso as universidades brasileiras vão passar por um inferno astral mais agudo nos próximos anos, infelizmente. Eu quero agradecer muito a presença dos três pró-reitores do nosso programa. Por hoje nós ficamos por aqui. Se o telespectador quiser mais informações a respeito desses temas que foram debatidos aqui, é só anotar os endereços eletrônicos que aparecem na nossa página de serviços no final do programa. Agradeço muito sua audiência e até a próxima.